A gente começa este Bandeirantes Acontece indo a Brasília e lá, além, claro, das notícias de cunho político-policial e com as prisões e saídas de prisão, mas tem algo bastante importante na cena política que envolve a substituição do Barroso no Supremo Tribunal Federal pelo Jorge Messias e depende do Senado. Márcio Rocha está conosco, atualizando a gente das últimas articulações. Fala, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente continua aqui na expectativa em Brasília para o envio da mensagem do Palácio do Planalto com a indicação oficial de Jorge Messias para a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Ela ainda não foi enviada para o Senado Federal e justamente por causa da insatisfação do presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, que tinha a preferência pela indicação de Rodrigo Pacheco a esse posto, o clima entre o governo e o Congresso continua ruim. E aí a base governista continua articulando estratégias para evitar a rejeição do nome do atual advogado-geral da União. Nos bastidores, os aliados do presidente Lula afirmam que, sem a notificação em mãos, o Senado teria que adiar a sabatina que foi marcada pelo próprio Davi Alcolumbre para o dia 10 de dezembro, o que daria aí mais tempo para diminuir a resistência ao nome de Messias entre os senadores. Para isso, o Palácio do Planalto passou a admitir que cargos estratégicos em alguns órgãos públicos sejam colocados na mesa de negociação. Entre esses postos considerados como uma espécie de moeda de troca, estão aí alguns cargos como, por exemplo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a presidência do CAD, que está ocupada interinamente desde julho. Também está no radar a chefia da Agência Nacional de Águas, que tem mandato se encerrando em 15 de janeiro. Outra aposta é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que está com a presidência e 2 diretorias abertas. Existem também outras 2 diretorias dentro do Banco Central que aguardam indicações e o governo parece estudar a chance de colocar esses cargos na mesa de negociação. Existe ainda a expectativa de um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, justamente para que eles conversem sobre essa indicação e Lula luta para evitar que o nome de Jorge Messias seja rejeitado. Essa data desse encontro ainda não foi marcada, mas também existe o trabalho do próprio Jorge Messias dentro do Senado Federal. Ele já começou a peregrinação entre os senadores para buscar apoio para ser aprovado tanto na sabatina dentro da Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário do Senado. E lembrando que no plenário do Senado ele precisa de 41 votos para ser aprovado. Nesses encontros, inclusive, ele tem pedido para ajudar, tem pedido ajuda para conversar com o próprio presidente do Senado, que tem se recusado a receber o possível ministro. Aqui em Brasília a gente segue acompanhando. Qualquer novidade chama vocês aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. É vergonha de todos os lados. Todo mundo sabe que essas coisas são negociadas do ponto de vista político e sempre foi assim, né? Mas chegamos num extremo que eu confesso a vocês, Aidan, que não lembro de ter vivido uma junção de informações tão grande que leve a uma entrega de lado a lado de insatisfações e formas de derrubar essas insatisfações e assim abertamente se discutindo sobre colocação de cargos em questão para aprovar uma vaga de ministro do Supremo no Senado Federal. É algo que eu achei que a gente já tinha atingido todos os limites da especulação em cima desse tema. Ronald, há informações, há notícias que a gente torce para que não sejam verdadeiras, né? Torce para que depois se descubra que alguém plantou isso para provocar determinado efeito. É realmente vergonhoso. E particularmente vergonhoso pelos cargos que são mencionados. Até o Banco Central foi mencionado, porque há diretorias vagas. A ANA, que é a Agência Nacional de Águas, inclusive, ela tem uma particularidade, que é a gastança que existe ali. Então, onde há esse tipo de fartura de recursos, né, evidentemente há interessados em ocupar cargos, ocupar alguma vaga aberta. Agora, o CAD, particularmente, é gravíssimo. Pela função do CAD.
que precisa ser necessariamente técnica e livre de qualquer influência política. O que o CAD decide não pode passar pelo crivo da vontade de políticos, por jogo político, por pressão de empresários sobre políticos. Então, a gente torce para que, ao fim, se diga que foi uma notícia plantada, alguém que queria produzir determinado efeito negativo, e que não é verdade. Mas, definitivamente, é uma informação que se encaixa em tudo que acontece na política brasileira e na relação entre executivo e legislativo. Na União, nos estados, nas cidades, isso acontece. É muito grave. E se houver alguma comprovação de que essa negociação, se for verdadeira, acontecerá ou está acontecendo desde uma exigência do Alcolumbre, ele tem de ser cassado. Ele tem de ser cassado, ele tem de perder o mandato. Porque aí não se trata de negociação entre poderes, mas de tráfico de influência e de uma chantagem. Só passa se eu for atendido. Então, se é verdadeiro, é caso de cassação. Né? E claramente estamos falando de cargos onde há essa exigência, e principal e particularmente o CAD. É muito grave que se abra a possibilidade, ou se aumente, né? Porque sempre há alguma influência política, mas que se abra a possibilidade de uma elevação, um escancaramento da influência política sobre as decisões do CAD. E de resto, é aquilo que já frisamos aqui, vale repetir, né, Ronald? Porque as pessoas começam a tratar como algo normal. O Alcolumbre não quer, o Alcolumbre está chateado, o Alcolumbre fez beicinho. Ora, o que a Constituição diz, vamos repetir pela enésima vez, é atribuição exclusiva do presidente da República indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal, para ser ministro do Supremo. E é atribuição exclusiva do Senado aprovar ou rejeitar. Porém, essa rejeição ou aprovação, ela se dá exclusivamente em cima de duas verificações. O indicado tem saber jurídico suficiente para ocupar esse cargo. Segundo, a reputação dele é ilibada. Então, o Senado pode revirar a vida do cara para saber se a reputação é ilibada. Mas é só isso, saber jurídico e, claro, reputação ilibada. Atendidas essas duas exigências da Constituição, não há mais nada a se fazer. Não há mais nada. Então, pode gostar, não ir com a cara, achar que é uma escolha ruim, mas a indicação é só do presidente. E cabe ao Senado verificar se ele atende às exigências da Constituição. Nada mais que isso. No entanto, normaliza-se, né? Trata-se como algo normal. Ele não quer, então ele está levantando obstáculos e tentando dificultar, etc. Claro que a votação é política. Tudo que acontece no Congresso é político. Mas é algo escancarado, como você falou. E se houver, de fato, uma troca, ou seja, facilito as coisas se eu receber isso, isso e aquilo, aí nós temos um caso claro e clássico de situação para cassação de mandato, Ronald. Zaidan, um outro aspecto que não envolve cargos, mas envolve influência, porque surge a informação em Brasília de uma conversa do Jorge Messias com Alexandre de Moraes, que também de bastidores, né? Moraes não veio dar uma entrevista coletiva para falar que é contra o Messias, mas as conversas de bastidores dão conta de que ele não ficou feliz com a indicação, diferente do Gilmar Mendes, que publicamente apoiou a indicação do Jorge Messias. Mas se fala em Brasília que um encontro entre ambos foi, eu só não sei se ele já foi realizado ou se vai ser realizado,
realizado, mas para diminuir as arestas entre eles, também não deveria ser motivo de influência neste momento, né, Zaidan? Já houve uma conversa, Ronald. Já houve uma conversa, mas esse ponto que você menciona, ele é crucial. Ele é crucial. Os outros, ou seja, os ministros do Supremo, não têm de interferir, nem a favor, nem contra, nem fazer campanha, não têm de trabalhar contra a indicação. Não cabe a eles. Eu vou escolher meus colegas, né? Vou escolher quem pode entrar aqui. Não. Essa autoridade, ao fim, ela é do povo. O povo delega essa autoridade ao presidente, conforme diz a Constituição, para indicar, ao Senado para rejeitar ou aprovar, e acabou. Não diz que os ministros do Supremo devem ser um segundo filtro, né? Então E claro, é natural que eles tenham, cada um deles tem uma preferência, né? Pô, acho que aquele cara lá seria um juiz ideal para a corte nesse momento. Tudo bem, isso é normal. Mas não transformar isso em ação política. Não é ação institucional, é ação política para que a aprovação ocorra ou para que a reprovação ocorra, o que seria algo inédito desde Prudente de Moraes. A única vez que aconteceu foi lá com Floriano Peixoto, mas foi num cenário muito diferente, inclusive de embate entre o Floriano e a Suprema Corte e tal. E naquele momento o Senado acabou rejeitando. Mas não cabe, definitivamente não cabe ao Supremo, aos juízes do Supremo se meterem nessa.